Fala pessoal, aqui quem fala é o Thiago do Teseu Investimentos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a crise de 2008, do ponto de vista psicológico e comportamental. Então bora pro vídeo. Pessoal, crise de 2008. O que aconteceu naquele ano, naquela década, para gerar aquela crise que foi tão ruim? Foi uma das piores crises que o ser humano já viveu. Basicamente, foi o seguinte que aconteceu, pessoal. A crise ela foi gerada basicamente porque o governo, na verdade, e vários investidores, várias pessoas, cidadãos comuns, se endividaram demais. Por que eles se endividaram? Porque o governo, na época, baixou os juros e incentivou o gasto. Como que incentiva gasto? Liberando dinheiro, liberando crédito. E aí, naquela época, existia um crédito chamado subprime. Subprime era um crédito que era liberado para pessoas que não estavam aptas a receber crédito nas taxas de juros comuns. Ou seja, eles liberavam crédito para pessoas que talvez nem pudessem pagar. E aí nós vamos entender mais ou menos por que o banco, na verdade, fazia isso. Então vamos lá. O banco estava fazendo isso para as pessoas comprarem casa naquela época. Pessoas comprando casa, todo mundo feliz, indo atrás do American Dream. E aí os cidadãos, naquela época, até antes ali dos anos 2000, o valor das casas nos Estados Unidos estava subindo muito. Então aquilo virou um negócio muito chamativo. Muitos investidores ao redor do mundo estavam investindo nos Estados Unidos, estavam comprando imóveis, estavam comprando ações de empresas, porque o mercado estava muito quente, por assim dizer. E aí muitos americanos começaram a fazer a mesma coisa, pegavam empréstimo nos bancos e compravam casas, porque eles acreditavam que, sei lá, depois de 5, 10 anos a casa ia dobrar, triplicar o valor e eles iam enriquecer comprando casas. E aí tinha muita gente acreditando nisso. Então eles estavam extasiados, comprando casas que se valorizavam rapidamente. E aí eles se endividaram com os famosos subprime, que são subprime na época eram os piores juros do banco. Tudo em busca do American Dream, né? Quer comprar casa, tal, ter aquela vida de luxo, beleza. Então, gente, a culpa da crise, baseado nisso, a culpa da crise foi por essa gastança dos cidadãos americanos? A culpa é do cidadão americano? Errado, né, gente? Veja bem, quando você investe, quando você está comprando uma ação ou quando você está comprando uma casa com a intenção de lucrar, você leva em consideração o risco implícito. Afinal de contas, você pode perder dinheiro. É a chamada aversão ao risco. Você tem medo de perder, você não arrisca tanto. Então, isso existe tanto aqui no Brasil, por exemplo, que 1% das pessoas, em média, mais ou menos, investe na bolsa. 1%, 2%. Porque a maioria das pessoas aqui tem muito medo de arriscar. Nos Estados Unidos, a média de pessoas que investem na bolsa, se eu não me engano, são 50%. Então a pessoa fica morrendo de medo de investir, fica achando que vai perder e tal. Mas o que a aversão ao risco tem a ver com a crise? Pois bem, o governo americano, através de endividamento para minimizar a crise anterior, qual crise anterior? Final dos anos 90, ali, começo dos anos 2000, eles passaram por uma crise conhecida como crise das .com, que eram as empresas de internet. E aí, quando o país passa por uma crise, o que acontece? A pessoa começa a gastar menos. Todo mundo gastando menos, a economia dá uma estagnada. E o governo chega, vamos liberar dinheiro. O Banco Central libera dinheiro para os bancos começam a emprestar mais dinheiro para as pessoas começam a gastar mais, a economia dá uma respirada, uma aliviada. Beleza. E aí o governo começou a injetar dinheiro, libera dinheiro para o povo. E isso é muito bom, né, gente? Agora os juros estão baixos e você consegue comprar mais coisas, porque os bancos emprestam mais dinheiro. Só que não, né, gente? Nada é tão bom assim na vida. O americano,
ele pegou crédito, mas não enriqueceu por isso. Crédito não é dinheiro, por assim dizer. Crédito é um empréstimo que você faz que você tem que pagar depois. É como se fosse um dinheiro artificial, algo que não existe, entende? Então, ele teria que pagar esse dinheiro para outra pessoa, que iria cobrar mais cedo ou mais tarde. E aí, como que funciona? Fazendo um parêntese aqui. Quando você pega dinheiro emprestado, você tem que pagar para a pessoa que te emprestou. No caso do banco, o que ele estava fazendo? Ele estava emprestando dinheiro para as pessoas compravam casas, e aí o banco pegava essas dívidas das pessoas e vendia essas dívidas na bolsa. Vou explicar para vocês em mais detalhes já já. Então, enfim, aí o cara começou a pegar dinheiro no banco e sabendo que ia pagar mais cedo ou mais tarde. Porém, naquela época, muita gente acreditava que isso não tinha problema. Esse tipo de empréstimo e tal. Por quê? Porque o governo, entre aspas, o governo dos Estados Unidos, entre aspas, garantia que se a pessoa não pudesse pagar, o governo cobriria a dívida da pessoa. Mais ou menos assim. Ele não falava, olha, eu vou cobrir sua dívida, mas ele dava a entender. Ele dava a entender, por exemplo, que se o banco tivesse prejuízo, o governo ia cobrir o prejuízo do banco. Então, por isso que isso é um incentivo a mais para o banco sair emprestando dinheiro à torta e à direito. O banco saiu emprestando para todo mundo, porque acreditava que o governo tinha tudo sob controle. E o governo até teve durante muitos anos. E aí, beleza. Os bancos pensavam nisso. E, na verdade, nos Estados Unidos, existe uma lei que estipula que o governo pode até salvar bancos. Mas isso foi em 2008, ano de eleição nos Estados Unidos. Em ano de eleição, cara, você acha que o governo vai pegar dinheiro do cidadão americano de imposto para dar para o banco? Banco esse que gastou o dinheiro, que fez umas operações aí meio nebulosas. Claro que o governo não vai querer fazer isso em ano de eleição, né? Porque pega mal. Então, assim, quem for a bola da vez, cara, quem tiver endividado, vai dar tchau. Vai dar tchau. As pessoas pararam de pagar, o banco estava endividado, vai dar tchau. Vai falir. A bola da vez, em 2008, foi o Lehman... Em 2007, na verdade, final de 2007, foi o Lehman Brothers, que era o banco. Tão azarados que depois de falir, o banco viu o governo salvando os demais bancos para evitar um colapso ainda maior. O que aconteceu? O Lehman Brothers estava endividado. Como que o Lehman Brothers se endividou? Eles começaram a comprar casas. E aí, na hora que eles foram vender, não tinha ninguém comprando. Ou seja, eles ficaram com uma dívida impagável. E aí faliram. Quando eles faliram, o que acontece quando você tem um pânico em banco? As pessoas saem correndo para tirar o dinheiro do banco, de outro banco no caso. Como o banco normalmente não tem esse dinheiro para pagar todo mundo, o governo começou a injetar mais dinheiro nesses bancos, para salvar os bancos, para impedir que esses bancos falissem. O Lehman Brothers faliu, os outros não faliram, os que vieram depois que deveriam falir também não faliram. Beleza. Então, agora você matou a charada. A culpa da crise recai nos bancos, certo? Errado. Quer dizer, sim, eles tiveram uma parcela de culpa, mas os bancos não teriam feito absolutamente nada sozinhos. O que os bancos faziam era emprestar dinheiro para americanos, pegar a dívida criada. Eles pegavam essa dívida criada, olha, aqui é um pacotinho, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eles pegavam essa dívida aqui, ó, um pacotinho aqui, e saíam vendendo eles saíam vendendo essa dívida para os outros países, para os outros continentes. E aí, por exemplo, se você tem uma dívida com o banco pega a sua dívida e vende para outra pessoa, o banco já lucrou com a sua dívida. Agora quando você for pagar, você não vai pagar para o banco, você vai pagar para o investidor que comprou a dívida no banco. Deu para entender? E aí começaram os problemas. Nessa época aí começaram os problemas. Acho que final de 2006 ali você já tinha alguns probleminhas. Mas enfim, gente.
E aí você tem, então, bancos emprestando dinheiro para americanos, pegando a dívida queda, juntou no pacote, vendeu para investidores no mundo todo. Ou seja, antes... Então tá, aí antes você devia para o banco, né? Antes você devia aqui para o banco. Agora você deve... Vou colocar de azul aqui. Agora você deve para o investidor que comprou do banco. Certo? E aí, o banco ganhava sem fazer nada, praticamente, nesse caso, né? Era o negócio da China. O problema foi quando os bancos, além de fazer isso, começaram a comprar imóveis, né? Como o caso do Lehman Brothers, que eu falei para vocês. E aí ninguém estava comprando, dívida bilionária, Lehman Brothers quebrou, o banco quebrou. E aí a pessoa pode falar, capitalism fails, capitalismo falhou, certo? Nananina não, pequeno gafanhoto. Lembra quando eu disse, lá no início, que o governo quis estimular a economia, fazendo chover dinheiro, baixando juros na canetada, injetando dinheiro que não deveria existir no mercado? Esse é o resultado. Quando não se tem controle, todo mundo fica ganancioso. É o banco comprando casa, são as pessoas comprando casa com crédito, não com dinheiro assim. A pessoa não tirou dinheiro do salário para comprar uma casa. Ela tirou... na verdade, a maioria das pessoas pegam crédito. Porém, o banco estava emprestando até, em alguns casos, pelo que eu ouvi dizer, né, essa afirmação eu não tenho certeza, mas pelo que eu ouvi dizer, o banco emprestava dinheiro até para quem não trabalhava, não tinha emprego formal nem nada. Então, assim, era um negócio absurdo. E aí o banco emprestava, lucrava, pegava a dívida, vendia para o investidor e o banco estava fora. Se desse problema, ia dar problema só para o investidor, não ia dar para o banco. Até o banco ficar ganancioso demais. Mas enfim. E aí então todo mundo ganancioso. Quando eu falo todo mundo mesmo. Até aquele cidadão lá que comprou uma casa na esperança de vender mais caro para o próximo tolo que aparecesse. Próximo idiota que aparecesse, né? Vou vender uma casa mais cara para o próximo. Porém, gente, o número de idiotas no mundo é finito. Não é infinito. E agora eu vou explicar para vocês um dos vieses, na verdade, psicológicos por trás disso. Vieses são erros de julgamento que nós temos. Então temos o quê? Aversão ao risco, né? Que eu falei no começo do vídeo para vocês. Aversão ao risco. A aversão ao risco, pessoal, ela é inerente ao ser humano. Todo mundo tem medo de perder alguma coisa. E ela gera desconforto cognitivo. O que é desconforto cognitivo? Desconforto cognitivo é aquela sensação que você tem quando você liga o alerta do seu cérebro. Você fica em estado de alerta. E isso gera medo. Isso gera medo de, por exemplo, não poder alimentar sua família. Tudo isso pesa na hora que a gente toma uma atitude em relação a dinheiro, em relação a investimentos. A gente pensa nisso tudo. Alguns de forma consciente, outros de forma inconsciente. A gente não arrisca demais. Então, o problema que a gente teve ali nos Estados Unidos foi que você tinha o governo incentivando gastos. Você tinha um governo incentivando gastos. Aqui, ó, a pessoa com medo. Você tinha um governo incentivando gastos, falando para a pessoa, pode gastar, compra sua casa, o banco vai te dar crédito, o banco saiu emprestando dinheiro para todo mundo. O que o banco faz quando ele empresta dinheiro? O banco empresta dinheiro que basicamente nem existe no banco. Ele pega dinheiro de uma pessoa, empresta esse dinheiro de uma pessoa para outra, e aí esse dinheiro da outra vai para outro banco, o outro banco pega o dinheiro e empresta, sai emprestando assim dinheiro, que se todo mundo quisesse sacar no mesmo dia, o banco não teria dinheiro para pagar. É assim que o banco funciona. E aí saiu emprestando à torta e à direito, saiu falsificando um monte de dados a respeito de investimentos. Aí esse cara aqui queria investir, por exemplo, vou comprar os créditos do banco. Os créditos do banco, o investidor que queria comprar, eram horríveis. Porém, os bancos, eles tinham táticas fraudulentas. Eles pagavam esses fiscais esses fiscais de investimentos, e esses fiscais de investimentos da prefeitura, essas empresas que fiscalizam investimentos, diziam que os investimentos eram bons, só que não eram. E aí as pessoas compravam, aí entra também um problema dos investidores. Eles compravam, eles podiam olhar o que tinha nesse pacote de investimentos. Eles podiam muito bem olhar. Porém,
Se tem alguém falando, o investimento é bom, a pessoa vai e compra sem pesquisar, sem saber o que ele está comprando. Aí gera um problema. Alguns poucos checaram o que tinha dentro do negócio e entraram até vendido. O banco, o cara compra um investimento, uma ação. Se a ação sobe, o cara ganha. Se o cara vender essa ação e a ação cair, o cara ganha na queda. Algumas pessoas, poucas pessoas nos Estados Unidos entraram vendidos antes da crise. Veio a crise, começou a cair tudo, os caras ganharam dinheiro. Mas enfim. Então tá, aí você tem lá banco, governo na verdade, incentivando o gasto. Você tem a mídia falando, aplaudindo tudo, contribuindo mais para esse crescimento de gastos sem lastro, crescimento sem propósito, sem fundamento. E a mídia, eu posso até depois indicar para vocês posteriormente em outro vídeo algumas matérias da época dos jornalistas falando bem da economia nos Estados Unidos e um economista falando que não era isso tudo e os caras rindo do economista e o economista estava certo. E isso tudo, gente, assim, um dos motivos, eu vou fazer outros vídeos a respeito e falar para vocês sobre como notícias impactam negativamente na cabeça do investidor e na cabeça do ser humano no geral, porque notícias muitas vezes enganam, notícias muitas vezes são criadas só para gerar engajamento. E engajamento é gerado bem mais por notícias negativas do que por notícias positivas. A mídia, sabendo disso, joga contra você a todo tempo, manipula informações a todo tempo, e o investidor tem que tomar cuidado com isso. Não só o investidor, mas qualquer pessoa, e até a pessoa que não investe. Mas enfim, aí você tem lá o crescimento de gastos, os bancos que a princípio sabiam que tudo era os bancos no começo sabiam que tudo era uma pirâmide. Porém, chegou um tempo que os bancos aparentemente começaram a acreditar no governo. O governo tem tudo sob controle. Por quê? Porque faziam anos, desde 96, lá se tinha o Alan Greenspan controlando a economia, dando incentivo para banco, todo mundo acreditando que o crescimento dos Estados Unidos não ia parar nunca. As casas assim disparando, cara, era uma coisa absurda. E aí, acharam que o governo tinha tudo sob controle. E no final disso tudo, você tinha um cidadão americano médio, vendo toda essa suposta riqueza sendo bombardeada nos seus ouvidos diariamente. Louco seria quem não agarrasse essa oportunidade. Imagina você no meio da manada, vendo tudo isso acontecendo, vendo seu vizinho comprando casa, vendendo um ano depois, sei lá, 100 mil reais mais caro, 100 mil dólares no caso. O cara vai ver aquilo e vai pensar o quê? Pô, vou fazer isso também. E isso aí é o que acontece sempre em bolhas, em crises. Resumindo então, o governo cria crises, ele cria crises futuras no caso, para não ter que lidar com as crises do presente. Como é que o governo faz isso? Pega dinheiro emprestado, imprime moeda em excesso, a gente já viu isso aqui no Brasil, a gente inclusive está vendo isso acontecer no Brasil agora. Mas antes já foi bem pior. O governo imprimia moeda à torta e à direita, saía dando benefício para todo mundo, só que chegava a hora de pagar. Na hora de pagar, meu filho, aí você pode ter certeza que esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar e vai sair do nosso bolso. Quem paga imposto somos nós. Então, temos que ter bem mais responsabilidade e cobrar bem mais dos políticos que fazem isso. Então, você tem governo incentivando o gasto, você tem governo criando essas crises futuras, né? Jogando lá a dívida lá para frente. O governo já fez o absurdo muitas vezes de pegar empréstimo para pagar empréstimo. Imagina você pegar empréstimo no banco para pagar seu cartão de crédito. Mais ou menos isso que o governo já cansou de fazer. E você tinha a mídia naquela época sempre na contramão dos fatos. Isso aí eu vou fazer um vídeo explicitamente mostrando como a mídia sempre erra. Fala uma coisa, acontece outra. A mídia na contramão falando que estava tudo bem quando não estava, e quando está tudo bem a mídia cria pânico. Por quê? Porque ela tem que ir na contramão das coisas para vender. Não adianta nada você, por exemplo, falar assim, se você tem uma notícia, sei lá, Bolsonaro fez uma medida que ajudou a pessoa tal. A notícia hoje em dia não pode ser simplesmente assim, Bolsonaro fez uma medida que ajudou a pessoa tal. Eles têm que colocar alguma coisa ali para criar um engajamento maior, porque falar só o óbvio hoje já não é mais suficiente. Então a mídia sempre tenta ficar jogando aquele jogo de ping-pong e gerando engajamento para si mesmo. E aí, quando tem avanço econômico real, a mídia gera um pânico aí desnecessário.
Nas palavras naquela época do George W. Bush, Wall Street ficou bêbada. Aqui é Wall Street bêbada. E ele estava até certo a respeito disso. O único porém foi que ele não disse que foi o governo americano que serviu o álcool para a população. Então, pessoal, o vídeo sobre a crise de 2008 é esse. É um vídeo assim, mais ou menos resumido. Não falei tudo que gerou a crise e tal, mas falei de forma um pouco a demonstrar a psicologia comportamental por trás disso, como as pessoas foram influenciadas a comprar e tal, e por que essa crise foi gerada. Espero que vocês tenham gostado. Posteriormente falarei de outras crises para vocês, farei outros vídeos aí, e por hoje é só. Abraços e até o próximo vídeo.